você está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você aqui conosco todas as tardes. Hoje você vai aprender a cuidar melhor da sua saúde, melhorar sua autoestima, porque nós vamos falar daquela vilã que, na verdade, ao longo dos anos já não é mais vilã. Já é quase algo com o qual a gente já se conformou, mas não precisa se conformar com a celulite, não. Doutora Paola está aqui com a gente hoje e você vai conhecer tratamentos inovadores que melhoram demais a aparência da pele. Você vai ver alguns resultados incríveis que nós vamos mostrar para você. E olha, não só essa foto, obrigada Danilo. Danilo já colocou essa foto no ar para você ver. Não tem montagem nessa foto, é a mesma pessoa, é o mesmo bumbum e olha a diferença. Então este é um dos procedimentos e é legal porque nós vamos falar um pouquinho também da harmonização glútea e também da harmonização de pernas. Porque você muitas vezes perde muito peso e daí não fica bonita, sabe a aparência? Você tem como melhorar ou você quer deixar um bumbum assim mais redondinho, maiorzinho, também tem jeito para tudo. Quando você tem um profissional que sabe o que está fazendo, por isso nós sempre falamos para você, a melhor propaganda é a propaganda de boca. Nós trazemos para vocês os melhores profissionais e quando você procurar saber dele, tanto no Conselho Regional de Medicina, quanto olhando ali na internet, você vai saber da procedência e da dedicação da doutora Paola para fazer um trabalho com excelência. E nós vamos mostrar alguns vídeos para você também, você vai ver só como é feito esse tratamento. E é muito legal porque a recuperação é rápida e você vai aprendendo também a se reeducar, porque tem tudo a ver também com a alimentação, com a prática de atividades físicas. E a doutora Paola vai explicar tudo pra gente já já. E hoje eu tô feliz demais também porque a Mara Santos está aqui. A Mara eu sempre falo que já é nossa parceira, que vive na luta tentando me ensinar a dançar, já não é de hoje. E já faz muitos anos que a Mara vem aqui, a gente acompanha muito a história dela e é uma pessoa que eu amo e admiro muito. E tudo que a Mara tem vivido ao longo dos últimos anos, ela colocou num livro, porque a Mara é uma sobrevivente de uma leucemia e não é só isso, através da dança, ela tem melhorado mais e mais a cada dia e levado essa mensagem de fé, de esperança e desse amor pela dança que faz com que ela melhore cada dia mais. Isso tem transformado a vida de muitas pessoas que têm outros problemas no dia a dia, PCDs, síndrome de Down, ela tem atendido essas pessoas também. Então tudo isso está no livro que ela está lançando e antes mesmo do livro chegar às prateleiras das livrarias, eu pedi para que ela viesse aqui, para que a gente tivesse essa honra de mostrar um pouquinho mais da história da Mara, porque a gente sempre fala com a Mara e conta um pouco da história dela na tentativa de dançar. Mas hoje ela está sentadinha aqui, que é para nós contarmos mesmo essa história em detalhes. E o chefe Afonso está aqui ao meu lado, eu adoro quando o Afonso vem, porque sempre tem novidades. Você fala, é mais um pastel? Não, Pastel Lover não é mais um, é o melhor. Até falava com a doutora Paola, que não é aqui de São Paulo, que é o melhor lugar para você comer um pastel daqueles maravilhosos, que ele montou uma mesa deliciosa para nós. Esse pastel é o que nós vamos ensinar hoje, que é pastel de parmegiana. Então você fique aqui, você que gosta de uma carninha, tem uma cara nova para ela, para o bife à parmegiana, você vai aprender a fazer. Mas os meninos estão abrindo a câmera, você está vendo o que te espera lá na Pastel Lovers, né? Porque tem esses doces aí de dar água na boca. Último dia do jejum, mas só vou entregar o jejum às 8 horas da noite, Afonso do céu. Olha que coisa mais linda. E esse cheio de confetes. Ai, tem esse aqui que é o que eu mais amo. Esse aqui, Lu, vamos aqui no último, Rafa, ó. Ah, esse é o de carne com ovo. Que é uma... Esse, Afonso? Não, esse aqui, ó. Esse. Olha que delícia. Você vai aprender a fazer hoje de parmegiana. E eu vou começar o programa de hoje falando de um assunto bastante sério que nos chamou a atenção nas últimas semanas, que é a gripe aviária, que fez com que mais de 17 mil aves fossem abatidas lá no Rio Grande do Sul. Dr. Marcelo Neubauer está com a gente mais uma vez, ele é infectologista, e eu quero tirar para você todas as dúvidas, para você se preocupar menos com o fato de haver esse problema agora, porque pelo que eu ouvi, o doutor vai explicar melhor para nós não somos infectados por essa gripe aviária quando consumimos o frango. Porque você começa a ouvir muito, né, doutor, que foi interrompida a importação, que algumas empresas, alguns países já deixaram de comprar os frangos brasileiros. Daí você pensa, poxa, mas se eles não querem comer esse frango, como é que eu vou continuar comendo? Então, doutor, vamos desmistificar isso para as pessoas ficarem tranquilas naquilo que nós já temos nas prateleiras e no que é que vai ser feito daqui para frente. Obrigada, viu, Marcelo? Sempre uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar do seu programa. Bom, vamos lá.
A gripe aviária, ela não é uma doença representativa para os humanos. De contaminar são as pessoas que trabalham nas granjas, onde você tem um surto entre as aves. Certo. Mas não existe a transmissão entre humanos dessa doença. Melhor, não existe, não. Tem um caso documentado no mundo de transmissão entre humanos, mas é um caso único. Tá? Sei. Na verdade, por que a gente precisa sacrificar esses animais e por que a gente precisa... Para preservar o nosso, vamos chamar assim, rebanho. Porque é uma doença que se espalha entre os animais, os animais eles perdem peso, eles morrem, e, claro, um animal que ele está doente, ele não é próprio para consumo. O animal sadio, que não tem sintomas, não tem nem problema nenhum consumir carne. Certo. Marcelo, então, na verdade, embora não haja essa contaminação, é raríssimo, né? Como você falou, porque é um caso no mundo, a gente nem contabiliza, né? Embora seja algo tão raro, o fato da gente não poder consumir não é porque nós podemos ser infectados, então. É por uma questão também de sanitária, né, Marcelo? Exatamente. Não tem sentido a gente consumir um animal doente, né? Seja que doença for. Então, isso é uma prática, não só entre as aves, mas entre os bovinos, entre os porcos, etc. Se o animal ele tem uma doença, ele é considerado impróprio para consumo. Certo. Marcelo, e ontem o governo federal terminou toda aquela, vamos dizer de uma maneira leiga, toda a limpeza naquela região de Montenegro, que é onde ficava esse aviário, né? Essa granja. Sim. Então, a partir dali, segundo o governo, a partir de hoje, de 28 dias para frente, a gente pode considerar o problema resolvido, se não houver outros casos. Mas existem alguns casos já, ainda 3 casos que estão sendo investigados, né, Marcelo? Exatamente. Por que 28 dias? Porque com 28 dias eu tenho certeza que já passou o tempo de incubação dessa doença, e se ela não aparecer em 28 dias, significa que esse surto foi plenamente contido. Certo. E dessas 166, nós tínhamos 166 confirmações desde 2023, que é quando esse primeiro caso apareceu. Daí a gente tem essa constatação agora em Montenegro e esses 3 casos a serem investigados. Se dentre esses 3 casos a serem investigados, o governo descobrir um outro foco, significa que esse prazo pode se estender um pouco? Sim, 28 dias a partir da resolução do último caso. Ah, entendi. Quer dizer, por enquanto, como não tem nada certo ainda dessas investigações, a gente conta os 28 de agora, né, Marcelo? Exatamente. Agora, Marcelo, quando nós falamos da morte dessas aves, obviamente, aquilo que foi produzido por essas aves já foi vendido e tudo. Então, por exemplo, se a pessoa está naquela região e se ela consumiu alguns desses ovos, vamos dizer, que foram produzidos ali, não tem problema também, você não tem nem como saber mais, né, Marcelo? Não tem como saber e também não tem problema, porque a transmissão dessa doença é uma transmissão respiratória. Você não vai transmitir pelos ovos ou pela carne. As pessoas podem ficar sossegadas. Agora, Marcelo, você sabe que é por isso que eu não entendo por que países tão bons compradores como a China, por exemplo, interrompe a compra quando acontece uma coisa como essa, porque isso é um abalo muito grande, mais na economia do que na saúde, né, Marcelo? É verdade, mas é assim, os países sempre trabalham com mitigação de risco. O Brasil também, quando ele importa algum produto alimentício de um país que está tendo um problema sanitário, o Brasil também faz a mesma coisa. Essa é uma praxe mundial. É o normal. É normal. Marcelo, uma outra coisa que eu quero te... É uma questão de mitigação de risco. Você pega, por exemplo, a Austrália. A Austrália é o país que tem as exigências sanitárias mais fortes do mundo. Por exemplo, a Austrália não importa madeira de lugar nenhum do mundo, porque na Austrália não existe cupim. Imagina se entra cupim na Austrália. Então, as exigências sanitárias, elas são proporcionais às demandas do próprio país. O Brasil também tem exigências sanitárias muito estritas. Isso é de praxe. Marcelo, uma outra coisa que eu quero te perguntar.
o que significa quando algo que acontece na natureza vem para uma granja, por exemplo, particular? É a mudança no meio ambiente? É a falta de preservação? É alguma coisa ligada à natureza que faz com que essas doenças acabem vindo para aquelas aves, por exemplo, que a gente consome? Olha, eu não conheço condições dessa granja específica onde aconteceu esse problema, mas principalmente para em ambientes soltos, aquelas aves que a gente fala de grande, que são criadas em contato com a natureza, né? E as doenças que estão na natureza, elas podem passar para essas aves. Bom, que foi a Covid-19, que é um vírus que estava na natureza e que chegou ao ser humano por meio de abate de animais. Não existe uma explicação, né, Marcelo? Não existe. Mas a gente pode ficar... O que eu queria mesmo era ouvir isso de você. Podemos ficar tranquilos. Podemos ficar tranquilos, a gripe aviária ela não representa um risco para o ser humano. Marcelo, muito obrigada, querido. Obrigada por você dispor do seu tempo com a gente mais uma vez. Sempre uma alegria ter você aqui conosco. O Marcelo tem o Instagram e lá ele deixa sempre muitas informações para a gente. Está aí na tela para você, Marcelo Neubauer. E para você realmente entender cada vez mais a necessidade de nós nos protegermos, mas também ficarmos tranquilos quando temos essa informação. Obrigada mesmo, viu, Marcelo? Boa tarde para você. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você e para todos os seus ouvintes. Marcelo, você está devendo uma visita já faz tempo, hein, Marcelo? Só convidar que a gente combine mais. Vai ser uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Valeu. Um beijão, meu querido. Boa tarde. Beijo. Já tô caminhando para cá, para sentar do lado da Paola. Tudo bem, Paola? Tudo bem. Bom, podemos ficar tranquilos agora. Todo mundo comentava essa história da gripe aviária, então a gente já sabia disso, já tem se falado muito, mas quero deixar você tranquilo para que você entenda que estamos, graças a Deus, protegidos desse problema. Doutora Paola está aqui comigo hoje e eu quero que você preste atenção na nossa conversa. Nós vamos falar de algo, tem algumas estatísticas quando se fala em celulite, que dá conta de que, olha, 90% das mulheres, no mínimo, tem em algum momento da vida. Está muito ligado à alimentação? Está, né, Paola? Também está. Hereditariedade também? Hereditariedade, a atividade física, questão da alimentação, também tem fatores genéticos. Tudo isso vai influenciar se a paciente vai... Uma junção. Uma junção, multifatorial, né? Então... Mas a maior parte é homem, né? Não, a maior parte é mulher. Perdão, a maior parte é mulher. A maior parte é mulher. Homem tem celulite, Paola? Olha, muito raramente, por conta... os fatores hormonais influenciam mais no desenvolvimento da celulite. Eu quero colocar a primeira foto, que é uma foto que eu separei, com vários tipos de pessoas. Pessoas mais claras, da pele negra, para você entender um pouquinho. Essa daí, obrigada, Danilo. O que eu percebi, eu separei essa foto, Paulo, para dizer que todas nós, independente de biotipo, de cor de pele, pode ter. Exato. Mas me dá a impressão de que a pele negra parece que tem menos, aparece menos a celulite? Tem menos? É uma pele mais forte? Na verdade, a pele negra, ela tem mais colágeno, né? Que pra gente que é leigo já fala, é uma pele mais firme, né? Mais forte. Isso, é uma pele mais firme, mais forte. Aí a pele branca também tem a questão da luminosidade ali, que vai mostrar, evidenciar mais também. Assim como a pele branca evidencia mais os vasinhos, por exemplo, do que a pele negra. Porque nessa foto dá pra ver claramente, né, Paula, a diferença, né? Isso, dá então pra ver. Vamos para cá. Eu quero que você conte um pouquinho. Vamos colocar primeiro na tela o vídeo que a gente separou de um procedimento que a Paola fez, que dá uma certa gastura, assim, porque quando você pensa em celulite, você pensa numa ondulaçãozinha, mas esse vídeo, não sei se dá para ouvir, faz até um creque-creque a hora que a Paola mexe. Dá para pôr o som dele, Dan? Acho que ele está sem o som, né, Paula? Tá sem o som esse vídeo ali, a gente... não tem áudio. Mas esse dá. Então, o que você está fazendo ali é uma quebra da celulite? Isso. Primeiro a gente precisa entender o que é a celulite, né? A celulite é um septo fibroso, então não adianta a gente passar creme que não vai resolver. Por isso a frustração de muitas mulheres. E aí ela é um septo fibroso, que ela retrai a pele para trás, e aí o tecido adiposo, a gordura, estica, faz essa oposição. Como se grudasse num pedaço e outros não. Como se fosse um botão no meio de uma almofada, puxando para dentro. Então, o que nós fazemos? Nós anestesiamos toda a região. Ali tem uma anestesia, então? Tem uma anestesia. Nós anestesiamos toda a região, bioestimulamos o colágeno e de forma bem seletiva e estratégica, a gente entra com a agulha
e descola esse septo fibroso. Então a gente rompe. Descolando a pele da fibra, vamos dizer assim. É como se fosse aquela fibrose que tem puxando a pele para dentro. A gente entra bem direcionado naquela fibrose e rompe ela. Quer dizer, você faz isso bolinha por bolinha. Exatamente. Então, celulite... Quer dizer, é trabalhoso também. É trabalhoso, é artesanal, é operador dependente, então depende do profissional, o resultado vai depender do profissional. E o resultado... Tem um conhecimento danado daquela região para você não machucar também. Exatamente. Ou deixar um outro tipo de cicatriz. Exatamente. Que não aquela ondulação, mas uma outra cicatriz. Inclusive, essa técnica a gente usa para algumas cicatrizes, para algumas... Quando fica aquela fibra... Aderências de pele, sabe? O resultado ele é lindo, ele é maravilhoso. E vem ao longo de 90 dias vem o resultado final da paciente. Agora, então você faz numa sessão? Depende. Depende, se tiver muitos buraquinhos, tem que ser mais. Exatamente, depende. O procedimento ele é individualizado para cada paciente, porque a gente também não pode sair descolando tudo que a gente gostaria em uma única sessão, senão nós podemos gerar complicações e nós não queremos isso. Pode até machucar também, né? Pode até machucar. Então a gente faz isso de forma com parcimônia. Na primeira consulta da paciente, a gente vai avaliar quantas sessões aproximadamente serão necessárias. Geralmente, entre 1 e 2 sessões para cada paciente já é o suficiente. Vamos começar a colocar na tela, por favor, os antes e depois que a gente preparou, para você... Eu não coloquei o bumbum da pessoa inteira para não expor demais também, mas você vai conseguir ver o que eu separei. O que eu quero falar aí? Aí tem 2 casos que uma das coisas é super importante. Tira um pouquinho o GC, Emerson, por favor. Que eu quero te mostrar que, assim, além da celulite, a Paola ela é especialista em harmonização glútea. E a harmonização glútea não é só vaidade. Se você olhar na tela que a gente está te mostrando agora, você vai ver que tem na primeira foto, que a calcinha é pink, você vê que tem uma volta, assim, como se a parte até do quadril, né, Paola? É uma depressão. Fosse pra dentro, assim, você entendeu? Então, aquilo ali, a harmonização é isso. Não é só pra você ficar com aquele bunzão, sabe? Assim, não é isso. É pra você se sentir mais harmônica. Então, você vê, olha a diferença de uma pra outra. Porque ali na lateral, na parte de baixo, a gente vê a celulite. Exatamente. Você já consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Nós conseguimos. Então, no caso dessa paciente, ela tem uma depressão trocantérica. Nós realizamos uma remodelação glútea, porque juntamente com essa depressão trocantérica, muita flacidez no músculo. Ela tem menos celulite, né, Paola? Ela tem menos celulite, essa paciente. E isso impacta muito na qualidade de vida da paciente. É uma paciente que malha muito, tem hábitos de vida saudável, mas não conseguia obter só com atividade física um glúteo mais harmonioso. Isso afetava a autoestima dela. Coloca um biquíni e fica aquele afundamento na lateral, né? Então, nós realizamos a remodelação do glúteo. Hoje ela está pleníssima e super satisfeita. Mas, por exemplo, num caso como esse, ela faz a harmonização. Quanto tempo dura? Essa que nós realizamos nela é com preenchedor permanente e é um procedimento definitivo. E tem algum risco, Paulo? Tem algumas pessoas que não podem fazer? Tem pessoas com doenças autoimunes. Então, todo procedimento tem suas indicações e contraindicações. Aí você pede tudo que é exame. A gente realiza isso. Realizamos primeiro uma consulta médica, analisamos o histórico de saúde da paciente, avaliamos se ela vai ter indicação a um preenchedor permanente ou a um preenchedor absorvível. E aí, dependendo do objetivo da paciente, do que ela pode realizar em decorrência da saúde dela, a gente vai indicar o melhor tratamento de forma individualizada. Tudo isso a gente alinha em consulta. Por isso que é importante, você sempre tem que passar pela consulta para fazer uma anamnese, para o médico definir qual é o melhor procedimento. Nós estamos te mostrando alguns, tem vários procedimentos na clínica, mas alguns daqueles que a gente já sabe que traz um efeito melhor. Coloca mais na tela para mim, Danilo, algumas outras imagens também, para nós irmos mostrando para você que está em casa. Nossa, essa foi que nós mostramos primeiro, que essa eu achei que ela tem um impacto bem grande, né, Paola? Essa paciente... Isso é mais celulite mesmo, né, Paola? Essa foi só o tratamento de celulite nela. Nós não realizamos a remodelação glútea, ela já tem um bumbum volumoso, então só deixamos o aspecto do bumbum mais lisinho mesmo. Que foi mais ou menos aquele procedimento que nós mostramos. Isso, aquele primeiro procedimento que nós mostramos no vídeo, que é o descolamento dos septos fibrosos. E nessa foto, ela estava com apenas 50 dias do procedimento. E daí, nossa, rapidinho, né? E daí, existe uma manutenção desse trabalho, Paola, que eu preciso fazer? Não, as celulites que a gente descola, por se tratar de um septo fibroso, quando a gente rompe esse septo, ela não volta mais. No entanto,
o procedimento não vai, como que eu posso te falar? Aparecer Aparecer outras, exatamente. Porque se você já tem de vez em quando, significa que existe uma predisposição. Isso. Então daí aquela mudança de hábitos que nós falamos é essencial. Exatamente. As que nós tratamos não voltam. Já era. Porque é um septo fibroso onde vai ser rompido. Entendi. Né? Mas isso não evita com que o teu corpo não produza outras novas. Mas eu achei o máximo essa. Quantos anos tem essa pessoa, mais ou menos, Paola? Essa paciente, se eu não me engano, ela está com 45 anos. Tá. É uma idade que já começa a ficar mais flácido, né? Daí já tem que se cuidar melhor de todo jeito. Exatamente. Mas é a autoestima, que é o que eu falei. De você se sentir melhor, né? De você olhar no espelho, poder colocar um biquíni e se sentir mais à vontade. Porque, não, tudo bem, que é comum, todo mundo tem, mas se puder evitar, melhor. Até um vestido que a pessoa coloca, assim, eu como mulher, eu sei que é uma dor. A gente pôr um vestido e marcar com uma celulite desse grau, vai marcar. Vai ficar cheio de bolinhas. Aí você vai pra praia, né? Chega final do ano, vai pra praia com a família. Com um bumbum cheio de celulite assim, bate aquela insegurança, bate aquele receio, a gente se sente desconfortável. Eu posso falar porque eu também sou mulher, né? Então, além de médica, eu sou mulher e eu me coloco no lugar das minhas pacientes. E daí você fica, mas não tem jeito, você tá vendo que tem jeito. Pode pôr mais uma foto. Tem jeito mesmo, é lindo. Tem jeito. Então, essa tem uma remodelação, né? Essa foto é a mesma pessoa, se você vê, ela tá com a cor um pouco diferente, mas é a mesma pessoa, tanto que você vê até a tatuagem no bumbum dela. Exatamente. Agora, uma coisa que te chama atenção, que você que está em casa vai reparar, que se você prestar bem atenção, você vai ver que até a tatuagem de onde foi feita a harmonização, já está mais para dentro e está mais visível. Por quê? Porque a pele já retraiu um pouco, não é, Paola? Exatamente. Achei o máximo essa foto também, está muito diferente. Eu falo assim, nosso trabalho ele é humanizado e personalizado. E eu conheço cada paciente e a história de cada paciente. Esse é um caso muito interessante. Essa paciente é babá. E ela falava assim, doutora, eu vou pra praia de ré, de tanta vergonha que ela tinha dos Será que ela fez dela. a tatuagem por causa disso? Não perguntei pra ela Pode esse ser, detalhe. porque a tatuagem cobria bem, né? Dava uma disfarçada. Exatamente. Então, nela, nós realizamos uma prescrição de vários procedimentos, a remodelação de glúteo. Aí ela fez apenas uma sessão do tratamento de celulite ainda. E realizamos também uma técnica de extração de gordura localizada, que é uma técnica nossa, que se chama lipofracionada ambulatorial, onde nós realizamos na parte do culote dela. E o resultado dela foi esse com apenas 3 meses. Mas daí essa lipofracionada posso fazer no consultório? Pode fazer no consultório, é com anestesia legal. local. É para pequenas regiões de gordura, como no caso dessa paciente. E quando você fez a harmonização, ela fez a definitiva ou fez aquela que você falou que muitas vezes eu posso fazer absorvível? Ela fez a definitiva, porque essa paciente ela tinha uma diferença do glúteo direito para o esquerdo de 3 centímetros. Nossa, então nem dava para fazer diferente. Não, então assim, o caso dela foi incrível. Quando a gente olha o bumbum como um todo, né? O caso dela ficou incrível, maravilhoso. Assim, a paciente ali, ela renasceu de novo. Nasce de novo, Ela não adianta. Exatamente. Deixa eu ver mais uma foto, que tem mais uma foto que a gente separou. Se não me engano, acho que essa foto também. Essa foto eu achei pior do que aquela primeira. O caso dela Você fez um monte de coisa ali, não fez, Paola? Fiz. O que você fez ali? Por isso que a gente frisa tanto sobre a importância da consulta e sobre o planejamento individualizado e a para cada paciência que você tem que ter, porque não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Então, aqui nessa paciente, a gente fez a lipofracionada no culote, a remodelação glútea no bumbum, o tratamento de celulite e depois ela gostou tanto que ela fez os flancos, fez abdômen, fez braço também. Então... Ela se fez de novo. Ela se fez. Quando você olha ela por inteiro, você vê assim o corpo dela totalmente remodelado, harmonizado, sem ser nada estigmatizado, de forma natural. Então, nós trabalhamos muito com essa linha. Você mantendo a sua naturalidade, a sua identidade, deixando você mais bonita. Agora, uma coisa, Mara, que eu achei legal nessa foto é assim, você vê que ela ainda tem um pouquinho de celulite. Sim, então, sim, isso sim. É legal, porque você precisa entender que não é milagre. Exato. Por isso que eu nem coloco aí, acaba com a celulite. Não existe um tratamento estético que acabe com a celulite. A menos que você tenha tá no comecinho, daí você pega, né, Paola? Exato. No comecinho, então você consegue eliminar tudo. Mas quando já está no estágio avançado como aquele ali, você vê que a melhora é de 90%. É que às vezes você olha e fala, mas não ficou 100%. Mas não vai ficar, porque nós nunca ficamos 100%, né, Paola? Vou fazer só um friso. Ela só fez uma sessão. Quando a gente mas ela vai fazer mais sessões? Ela pode fazer mais sessões. Quando a gente iniciou, você me perguntou quantas sessões, né?
por exemplo, aí já dá pra gente ter um exemplo real. Ela só fez apenas uma sessão. Então, cabe mais uma ou 2 sessões tranquilamente aí para ela melhorar mais ainda esse resultado. E conseguir se manter dentro daquilo que nós falamos, porque essa vai embora, mas podem surgir outras, e isso depende de você. Não tem procedimento estético nenhum que vai fazer com que você aprenda a cuidar melhor da tua alimentação, a praticar atividade física. Agora, uma coisa que você falou, a questão de cremes. Tudo bem que o creme não funciona, mas num caso como esse, que a pessoa já está melhor, que já chegou ao resultado, o creme ele pode ajudar, alguns princípios ativos, ele pode ajudar a manter aquilo ali? Ou é tudo bobagem também? Não. É bom saber, porque esses cremes são tão caros, né, Mara? É bom saber, porque daí você nem gasta assim, beleza. Quando a gente fala assim... Sendo importado, não sendo, não interessa. Assim, tá bom, quando a gente fala em cremes, a gente vai usar o benefício dele como um drenante, que aí a drenagem linfática seria de muito mais utilidade e mais benéfico em questão de custo-benefício para a paciente. Né? Então, mas não tem creme milagroso, não. Até hoje eu não encontrei, tá? Não tem mesmo. Eu também acho que creme é só para... Ele hidrata mais a pele, né? A gente vai usar o creme, exatamente, com uma função de hidratação, com outras funções. Mas para eliminar a celulite em si, não. A gente precisa de atividade física, alimentação saudável, drenagens linfáticas ajudam muito pela retenção de líquido que nós mulheres temos, algumas em maior grau, outras com menos grau, mas existem. Tudo isso vai ajudar. A questão hormonal, algum implante hormonal também, porque a gente sabe que tem influência hormonal, então isso é o que realmente vai ajudar. Os cremes vão ajudar ali, hidratar a pele, ajudar um pouco ali na questão da drenagem ali, da não retenção de líquido, mas efetivo é isso que eu te falei. Volta um pouquinho na primeira foto, Danilo, daquela que você colocou logo no começo do programa. Só para eu falar uma coisa antes da gente encerrar, que eu quero falar para você que está em casa. Então, essa foto. Paola, por exemplo, se a pessoa... Ela fez a remodelação, né? Ela fez o tratamento de celulite. Que é não, aquela da remodelação, a outra, Dan, desculpa. A próxima dessa. Só para eu... Essa daí. Essa. Isso mesmo. Ela fez a remodelação. Agora, se eu quiser fazer tudo isso sem ser definitivo, pode também? Pode sim. A gente consegue fazer com harmonização glútea. Porque eu estou pensando em pessoas que, de repente, têm uma doença autoimune, como você falou, ou que não pode fazer por algum motivo, ou que você descobre que no exame não é uma alternativa. Tem outras maneiras que não é definitiva? Tem. Nós trabalhamos na clínica tanto com a remodelação permanente, que é definitiva, quanto com a harmonização absorvível, que dura em torno de 1 ano, que é realizado com ácido hialurônico. Trabalhamos com as 2 linhas. Cada produto vai entregar um tipo de resultado e a gente vai alinhar tudo isso com a paciente. Então, se é uma paciente que já fez bariátrica, que tem um bumbum muito flácido, a indicação mais assertiva seria uma permanente, porque o produto vai dentro do músculo, então consegue estruturar e sustentar. É o preenchimento que eu tenho em mim. Eu tenho um preenchimento permanente, porque meu bumbum começou a ficar flácido. Eu já tinha realizado a lipoenxertia há uns 4 anos atrás, e aí começou a cair tudo, encher de celulite. Vai voltando ao normal. Exatamente. E aí eu optei pela remodelação permanente, porque o preenchidor ele vai dentro do músculo. Então eu consigo fazer uma remodelação, uma correção do formato do glúteo, estruturar, projetar, corrigir imperfeições, assimetrias. Às vezes sequelas por cirurgias, por acidentes, a gente consegue realizar essas correções e com esse preenchedor a gente consegue fazer corporal também, não só na região dos glúteos. E o ácido hialurônico, ele vai a nível subcutâneo, ou seja, abaixo da pele. Então, o resultado dele é diferente. É o mesmo que coloca na boca, Paola? É o mesmo. Só que uma quantidade maior, só que óbvio. Isso, exatamente, uma quantidade maior. E aí o ácido hialurônico, ele tem vários tipos de concentrações. Alguns são mais duros para dar sustentação e outros são mais maleáveis, que é o que a gente coloca na boca. E daí você vai, dentro dessa avaliação, se a pessoa não pode, por alguma razão, colocar o definitivo, escolhe um que tem essa possibilidade de trazer. Isso é legal para você que está em casa, para você ver que existem várias maneiras de você se sentir melhor dentro daquilo que é a tua possibilidade, se você tem algum problema de saúde. Quer dizer, não está fechado para nenhum tipo de tratamento. Só é, muitas vezes, necessário uma readequação. Eu vou deixar o Instagram da doutora Paola, porque ela não atende em São Paulo muitas vezes ao ano. Ela atende em Santa Catarina, né, Paola? Exatamente. A Paola é de Santa Catarina, então ela vem para São Paulo algumas vezes, já com agenda
programada. Então, pelo Instagram, pelo DRA Paola Teres, está aí na tela para você, tem o link na bio que você já conversa com ela, já fica sabendo da agenda, você que está em São Paulo. Mas se você está em outro lugar do país assistindo a gente, tem a possibilidade de ir até lá, vá para Santa Catarina que você tem essa possibilidade também. E para você conhecer outros tratamentos também. Nós falamos para você da harmonização de glúteo e também da celulite. Essa é a maneira como a pessoa chega em casa. Depois da harmonização, né, Paola? Após o tratamento de celulite. Logo após o tratamento de celulite, nós realizamos os curativos na paciente e eu coloco os taping para ajudar a controlar um pouco dos hematomas no pós. E ela fica de 3 a 5 dias com os taping. Isso ajuda muito a não ficar hematomas. Então, a recuperação é mais rápida, o taping também ajuda na drenagem e ela vai assim para casa. Vai embrulhadinha. Vai embrulhadinha. Quando sai, já tá nova. Um presentinho. Paola, obrigada. O presente está por baixo de tudo isso. Exatamente. Eu amei. Paola, parabéns pelo trabalho. Quando você vier a São Paulo, vem sempre aqui trazer novidades pra gente. Obrigada pelo convite. Eu vou parar rapidinho, depois do intervalo nós voltamos. A Mara já está aqui, nós vamos conversar com ela. Ainda vamos fazer a receita, nosso pastel de parmegiana do chefe Afonso Grosso, lá da Pastel Lovers. Já nós voltamos. Estamos de volta com o livro de Mara na mão, A Dança Cura. Tá até no meu rosto que o livro é mais lindo. Estou muito feliz com esse livro da Mara. Porque isso aqui é fruto de um sonho da Mara, né, Mara? Obrigada, viu, minha amiga, de você estar aqui. Me dá o privilégio de mostrar esse livro primeiro que todo mundo. Estou muito, muito feliz mesmo, porque a Mara é uma guerreira. Da última vez, a gente até se emocionou, a última vez que ela veio dançar, porque ela falou para mim do livro. E nós falamos um pouquinho do que é essa doença que a Mara enfrenta. Já tem o quê? 7 anos, Mara? 7 anos. Que a Mara, quando veio aqui, você tinha acabado de sair do hospital da primeira vez, em 2018 eu entrei, em 2019 eu saí do hospital, 2020 eu comecei a andar. Foi 2020 que você veio 2020, aqui, um pouquinho antes da pandemia. Isso. Não, 2018 não estava com pandemia. A pandemia começou em final de 2018 para 2019. E você já tinha vindo aqui? Não, eu estava internada. Você veio em 2020? Isso, 2020. Mara, como é que foi escrever esse livro? Como que esse livro acabou de sair, então eu ainda não li. Porque, na verdade, chegou pra Mara e ela veio pra cá. Então, isso, ai, gente, tá o meu nome aqui, o da Patrícia. Tô muito feliz. Porque eu falei, Mara, se tiver meu nome daqui... E ela não escreveu à mão, hein? Porque eu falei, Mara, se não tiver o meu nome nesse livro, eu vou morrer de ciúme da Patrícia. Tá aqui, Patrícia. Eu e Patrícia Poeta aqui, ó. Ó, que lindas. Mas eu vou explicar por quê. Existe uma razão... Porque exatamente isso, a gente abriu as portas, a Mara foi lá primeiro, depois você veio aqui, né, Mara? Ou foi o contrário? Não, primeiro foi aqui. Você veio na mesa aqui primeiro. Eu vim aqui na mesa. Por que você tá chorando? Deixa eu ficar mais perto. Será que posso chegar mais perto, Lisão? Tô muito longe, fica aqui. São mulheres que ajudam, entendeu? E aí, tanto que quando chegou o livro chegou no dia 19, eu fiquei um dia sem abrir a caixa, eu fiquei assim... pensando, será que sou eu mesmo? Eu que escrevi mesmo? Aí eu abri a caixa dia 20, aí eu mandei pra você. E são mulheres que me ajudam. Então eu vim primeiro eu fui no Altas Horas, aí depois eu vim aqui com você começou, me abraçou. E você nem veio dançar, né, Mara? Você veio falar de uma outra coisa que eu lembro que era. Acho que era racismo. Era de racismo, foi 13 de maio, eu lembro de tudo, tá? Era de racismo. E aí eu vim falar sobre racismo, sobre a escola, essas coisas e tal. E eu já estava com muita vontade, eu estava sempre divulgando, né? E a pessoa viu na TV, essa editora, que viu na TV e falou, você pode escrever? Eu falei, eu posso escrever um livro? Jamais. Eu também estou aqui porque eu, uma mulher preta, tudo, escrevendo um livro, sabe? Não um livro compartilhado com outras pessoas, que eu tive proposta. Mas é um livro só meu, eu queria do meu jeito, Você parou sabe? E foi escrevendo? Eu parei, eu já estava escrito, né? Eu sempre fui escrevendo minha vida toda. Eu só coloquei aí com a ajuda de anjos, né? São anjos. Então, vocês são anjos. Você e a Paty, eu agradeço muito a você, porque sempre qualquer coisa eu tô aqui, eu abro a porta e tudo eu pego e falo, ó, tô aqui, chegou. Entendeu? Eu tô feliz demais. E eu tenho que agradecer a vocês, porque isso é sororidade feminina. É uma raro. honra pra gente, sabia? É raro, Tem é raro. Pra Patrícia também, porque eu sempre falo, e hoje eu até falava sobre isso no Instagram,
que o trabalho da gente tem que ser uma missão. A gente conta histórias para transformar vidas, e essas vidas são transformadas, transformam a vida da gente também. Porque toda vez que a gente vê alguém que vem aqui, que nem Afonso, nunca tinha ido na TV, daí você vê a pessoa, vai na TV e as coisas vão melhorando. Toda vez que você conta uma história, Fausto Carvalho, que a gente mostrou no aniversário do programa, que hoje é um gênio. Então, toda vez que você conta uma história, você transforma a vida daquela pessoa e a sua também, porque você vai despertando outras pessoas a não desistirem do sonho. E o sonho da Mara com o livro começou com uma doença gravíssima que podia tê-la matado, que é a leucemia. Então, você conseguiu reunir tudo isso no livro? O livro começa com a doença ou ele começa antes? O livro começa do dia que eu nasci em Salvador, fala sobre como eu fui dada, né? Aí do anjo, do Pablo, né? Dos congressos, das aulas de dança. Você é adotada, né, Mara? E meus pais não tinham condição na época em Salvador, e eles me deram para uma família que eu vim trabalhar na realidade. Naquela época falava que era adotada, mas não era, eu vim trabalhar. Aí depois eu saí de casa, fui morar só, então eu sou do mundo. E quantos anos você foi morar sozinha, Mari? Eu fui morar com 12 anos. Com 12 para 13 anos. Mas eu fui sozinha? morar assim. Isso, eu fui trabalhar em casa de família, né? Alugava uma pensão, morei na Aurora, entendeu? Então o livro conta toda a minha história, sabe? Desde quando eu fui morar aí na rua, você também na República. Você tinha tudo pra dar errado, né, Mari? Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado, mas naquele momento, numa escola de dança que me acolheu, conheci o anjo chamado Pablo, que é o padrinho do meu filho, que me ajudou em tudo, né? Então você estava trabalhando e você era novinha ainda e foi para uma escola para dançar, e a partir dali se apaixonou pela dança e se tornou professora. Isso. Na partir dali a escola era em cima era em frente ao Shopping Dourado. Eu passava, não tinha condições de trabalhar porque pagar a escola, porque eu era empregada doméstica, por isso que na minha escola eu também dou bolsas, né? E a dona de lá me deu a oportunidade de aprender a dançar e dar aula. E a Mara se tornou especialista em samba. Ela dá aula de samba no Brasil inteiro e para estrangeiros também, quando vem para cá. Tem várias fotos aqui. Qual o momento que mais te emocionou em escrever, Mara? Que você parou assim, teve que escrever e parar? Essa é minha médica, a doutora Thalita. A minha médica fez questão, gente. Quando o livro estava quase no final, minha médica falou: não, eu tenho que tirar uma foto, eu tenho que estar nesse livro, porque você é inspiração. Então, essa é minha médica, a doutora Thalita. Eu sou muito grata a ela, a todos do AC Camargo. Né? E o momento mais marcante foi o momento que, quando minha mãe deixou tudo lá em Salvador e veio cuidar de mim, né? Porque aí, depois de muitos anos minha mãe ter me dado, minha mãe tem uma foto muito linda, minha mãe com meu filho, que eu acho uma foto assim muito demais, gente, muito marcante. Onde tá, você sabe? No começo? Gente, na realidade, eu tô tão emocionada que eu nem também... Eu abri o livro agora. Aqui? Não. Não, esse aqui é o padrinho do meu filho, é o Pablo, tá? Então, aqui eu vendia comida na rua. Então, aí, gente, minha mãe deixou... E minha mãe tá com meu filho, acho que é mais pra... Minha mãe deixou... Essas são as japonesas que eu dava aula no hospital. Pra mostrar, peraí. Aqui é meu filho. Isso, tem uma foto muito linda com minha mãe, gente. Aqui tem tantas coisas, acho que é mais... Estamos procurando. Bem, aqui. Enfim. Depois você acha no final da Isso, eu vou mostrando. Minha mãe me deu, né? Mas aí, na época quando eu precisava... O antes e o depois. Isso, o antes e o depois. Né? Literalmente o antes e o depois. Aí minha mãe deixou tudo em Salvador para cuidar de mim. Então ela foi a melhor mãe do mundo. Depois, quando eu precisei, ela foi a melhor mãe do mundo. Então eu sei que o câncer é mágoa. Tenho certeza que é mágoa. Tenho certeza que não tinha foco nenhum de câncer na minha família, de leucemia, mas eu sempre tive essa... Porque minha mãe conseguiu criar os outros, não conseguiu me criar. Mas foi muito bom ela ter me dado, porque... Você não seria você hoje? Eu não seria eu. Eu estaria sendo que nem eles, que estão naquele mundinho lá em Salvador, sabe? Acomodado com aquela vidinha lá. Então, eu agradeço. Então, depois que eu vi toda a história, fui amadurecendo, eu sou muito grata a Deus ter me feito tudo isso. Eu sou grata a Deus. Ter podido ficar perto da sua mãe. A minha mãe deixou tudo para cuidar de mim. Ela veio cuidar do meu filho, que meu filho era menor, não tinha com quem. Eu sou mãe solo, né? Não tinha com quem deixar. Então, esse foi um momento marcante. O perdão. Eu acho que foi, né? E voltar tudo na memória para poder escrever, né? Isso. E o mais legal, porque eu sei que o mundo dá muita falta e estava escrito assim, porque depois que minha mãe me viu voltando a andar, minha mãe voltou para Salvador e aí minha mãe faleceu. Logo depois ela faleceu, né, mãe? Isso. Logo depois que você sarou, né? Sim, então era para ser assim. E minha mãe não tinha nada, gente. Ela entrou no hospital tranquila, andando e não tinha nada. Ela também deve ter se perdoado. Sim, né? Então foi um momento assim muito marcante, né?
Mas sempre eu falo que se não fossem meus amigos, a dança, eu não... Aqui, essa foto é linda. Essa a mãe foto... da Mara com o teu filho, que hoje é um moço. 20 anos, vai fazer 20 anos, meu filho Luiz Eduardo. Então, essa foto eu acho assim, uma foto que te marcou muito em escrever sobre isso também, né? Muito, porque minha mãe sofreu muito. Minha mãe era do tempo dos escravos. Então, minha mãe não comia na frente das pessoas quando eu a trouxe aqui para São Paulo. Minha mãe tinha vergonha. Minha mãe foi muito maltratada, foi muito judiada, sabe? Então, como ela estava acostumada a comer na mão, antigamente com pirão, né? Então, ela não comia na nossa frente, entendeu? Então, no meu prédio, quando eu tenho, graças a Deus, tenho o meu apartamento todo, minha mãe tinha vergonha de descer, de usar as áreas lá, sabe? Então, eu lutei muito para ela falar, não, você pode, você não é empregada, entendeu? Então, é muito difícil. Antigamente, eu não pensava nesses preconceitos que acontecem agora, porque eu vivia assim, sabe? E aí eu vejo, putz, tem preconceito, tem muito preconceito. Sempre tem preconceito, entendeu? Só que agora é mais disfarçado, que é para as pessoas não perceberem. Ou não, né? Ou também não. Eu acho que agora está muito normal, porque eu vejo na minha escola tem câmera. Se eu for mostrar tudo o que acontece na câmera, eu não mostro para não dar ibope para as pessoas. Porque quando as pessoas percebem que eu sou a dona, então as pessoas não querem dar aula. Eu tive um caso agora com um professor também de dança que eu contratei para dar. Você é dona e daí não querem dar? Você acha que é porque você é negra? Tenho certeza. Tenho certeza. Esse caso do debutante em coreografia, ele mandou a mensagem, infelizmente não vou continuar. E foi só um dia, então eu sei que foi por isso, eu já sinto energia, entendeu? Mas daí quando você faz algo como esse, que você vê que tudo valeu a pena. Sim. Até a força para enfrentar o preconceito. Sim, então por isso que eu tento ser uma casca, assim, eu tenho que ser muito forte para ser eu, entendeu? Então as pessoas falam, ela é brava. Não, se eu abaixar, as pessoas pisam em mim. Então eu ensino meu filho, a gente tem que ser forte. Se a gente está certo, a gente tem que sempre bater na tecla e ser forte, levantar a cabeça. Mas que é difícil ser negra, mas eu sou muito feliz, porque eu tenho minha escola, passei por muita coisa, foi muito difícil, mas eu tenho minha escola, trabalho com evento. Novembro tem esse congresso que eu faço, que é o congresso de dança, um congresso que são 3 dias de aulas. Que é uma festa? Sim, uma festa, aulas, baile. Hoje está tendo, amanhã começa um evento de dança da Lambada, sabe? Ficou em homenagem ao Kaoma também, Lambada em São Paulo. Então, a arte é muito bom, a dança é muito bom. E no dia 10/6, aqui nos AIS, porque eu comecei nos AIS na Vila Mariana, com 12 anos, vai ser o lançamento oficial às 16 horas. Olha, vou deixar o Instagram da Mara, porque lá no Instagram da Mara, ela vai colocar todas essas informações para você que está na tua casa ir e comparecer e estar lá neste lançamento. Tanto no Mara Santos Dança quanto Escola Mara Santos, você vai poder ver e ela vai deixar ali, também já vai estar disponível o link para você comprar o seu livro. Com certeza. Tá? Porque isso aqui é extremamente importante, porque é uma lição de vida. Porque a Mara ainda está em tratamento. Ainda estou em tratamento. Aparece alguma coisa de vez em quando e ela volta para lá. Sim. Mas isso não a impede de estar aqui. Esse é meu, eu quero dedicatória, então, tá? Esse é para você com muito amor, muito carinho, gente. Eu sou quero muito dedicatória. E a primeira, sabe? Eu sou muito grata mesmo a você. Eu te amo. Sua mãe, eu sou muito grata. Eu tô muito feliz sabe? dessa honra. Não, eu sou muito Foi uma dedicatória para mim, sim, tá? com prazer, que eu abri agora e tirei do plástico. Deixa eu falar. Você vai ficar aqui. Eu faço questão que você também vá no dia 10. Eu vou. Olha e você vai só. ficar aqui pra gente dançar no final. Ai, meu Deus do céu. Porque é assim, a gente vai dançar antes, depois você começa. Você sabe dançar, Paola? Que nem eu. Sabe dançar que nem eu. Paola também. Você tem cara de quem não sabe dançar. Olha, já querendo levar meu livro embora. Esse a Dança livro. Cura. A Dança Lançamento Cura. dia 10 de junho. Você vai ao lançamento Com lá, certeza. eu tenho certeza que você vai se emocionar muito com este lançamento e vai se emocionar mais ainda com este livro. Então você já garanta o seu lá no Instagram da Mara, tem todo o caminho para você já adquirir o seu, tá? A Dança Cura, amei. Fica aí, tá, minha amiga? Tô muito feliz também, fico muito feliz, é bom, né? Bom demais. Ô, meu querido, que saudade de você. Tudo bom? Vamos lá. Volta. Uma coisa importante, porque eu sei que a gente já tá acelerado aqui. Lá na Pastel Lover, você também já compra a massa. Sim. Massa é aquela coisa que você já sabe, tem que comprar uma massa de qualidade. Agora, quero ver como é que eu monto pastel de parmegiana. Afonso, é isso que eu quero ver, como é que faz para dar certo. Parmegiana é mais difícil, né? Sempre é um complicado fazer a parmegiana. Eu até fiz antes para você. Eu pedi pro Afonso fazer um antes, por quê? Para ficar já quentinho para eu experimentar. Mas nós vamos montar um para mostrar para você na tela como é que você faz para montar.
O Afonso até ficou bravo, porque ele falou, Keila, o que eu montei aqui antes do programa ficou muito branco. E a gente gosta de amarelinho, que eles gostam de deixar mais amarelinho, que fica mais bonito, o Afonso falou. O óleo estava um pouquinho frio, então não ficou muito bom. Mas agora ficou show de bola. Ficou bonito também, Afonso. Aqui você é mais exigente, que eu já tem sei. que ser, né? Como fazemos, meu amigo? Olha, eu vou somente mostrar aqui, pelo menos a questão do... É uma parmegiana normal, né, gente? A gente utiliza alcatra, o colchão Você faz mole. parmegiana lá também? Vamos começar a fazer agora. Então é lançamento, a gente que bom! Tá lançando aqui, Afonso? Que honra! Então, utilizamos a alcatra, que é uma carne bem macia, suculenta, e fazemos o processo normal. Colocamos no ovo batido, na farinha de rosca e levamos para o óleo e fritamos o bife. O processo normal de uma parmegiana, né? Eu frito o bife antes de colocar no pastel? Sim, Ou sim. eu frito separado, Afonso? Separado, porque aí não tem a crocância, porque a farinha então é isso que eu queria saber. Eu achei que você fazia todo o processo e jogava junto já na massa. Não, porque ele fica crocante, né? Fritando no óleo e depois a gente também pica um pouco o bife para ficar mais macio na hora de você comer, não vir aquele bife inteiro na sua boca. Então, entendi. Tem todo um passo a passo. Preparo, um passo a passo para a gente estar fazendo esse parmegiana. Então vamos lá, Afonso. Então, parmegiana, ovo batido, farinha de rosca. Deixa eu cortar aqui um pedaço que está muito grande. Afonso, então, na verdade, quando você vai fazendo, eu vou falando. Você não põe ele inteiro, você corta em pedacinhos, né? Isso. Depois de frito, eu corto eles em pedacinhos. Tá. Então... Eu acho que vai dar tempo de fritar pra gente montar pelo menos ele, né, Afonso? Eu acho que o óleo esfriou já. Deixa eu pôr aqui pra esquentar um pouquinho pra você, que tá na sua casa. Pra nós mostrarmos pra você. Vamos lá, então, Afonso. Pode montar que eu vou montando aqui. Uma dica bem importante também, eu sempre trago uma curiosidade pra você. O pessoal faz a parmegiana, fala, poxa, a casca soltou da parmegiana quando eu fui comer, fica toda solta. Então, uma dica legal é só colocar o sal no bife quando você for fazer. Porque você tempera antes, então a carne com o sal ele solta água. E acaba soltando a casca da parmegiana. Então eu não vou pôr o sal agora? Então, põe bem na hora de fazer. Porque o pessoal tempera e deixa guardado em casa. Então só sal, tempero na hora. Na hora mesmo. Tá, entendi. Então você pode estar utilizando vários temperos. Eu uso salsa, cebola. Põe o tempero e já passo no ovo e na farinha. Já passo no ovo, na farinha e já vai pra fritura. Porque aí ele não solta da casca. Entendi. Por isso que solta, às vezes, quando a gente faz em casa também? Ele fica soltando e você come a casca ou você come o bife. Então acaba... É verdade, acontece isso mesmo, Acontece Afonso. muito. Então, uma curiosidade, tempera só na hora de fritar, de passar no ovo e na farinha, porque aí você não vai ter problema. Tá, entendi. Olha só, por isso então que muitas vezes você vai fazer o parmegiana em casa e ele vai desgrudando todo. Fica todo desmantelado, você vai comer farinha com... Você come a casca às vezes separada do bife. Então... E para fazer o pastel, mais importante ainda, né? Você fazer desse jeito. Sim. Daí você vai colocar aqui, ali já tá esquentando, Afonso, que tava meio quente já. Acho que dá para colocar. Que eu queria mostrar essa montagem dele... Pra você que tá na tua casa entender que ele não vai, porque eu vou pôr o queijo muito rápido por cima dele, né, Afonso? Isso. Deixa eu ver uma pontinha. O Afonso, eu não posso congelar essas massas, posso? Essa massa congela, ela dura até 2, 3 meses no congelador. Congela assim? Você embala bem, deixa bem embalado. Será que vai, Afonso? Tá frio, né? Ai, que pena, hein? Queria tanto mostrar. Isso. Será que não vai dar? Não vai dar, tá muito frio. Ô Afonso, se a gente coloca sem fritar, não pode. Não. Ele vai ficar cru. Vai encharcar e vai ficar encharcado. E faz mal, né? A comida encharcada não faz bem pra saúde, então... Vamos cortando um pedacinho da massa, Afonso. Me fala uma coisa. Pra eu montar o pastel, por exemplo, você tem o tamanho padrão lá, né? Sim. O tamanho padrão já é esse gigante, né? Isso, já é... Porque tem um maior, que o Afonso até contou da última vez, que ele tá fazendo um tamanho família que é enorme. Nossa. Esse aqui é o pastel normal da gente. É o tamanho que dá pra 4 pessoas, não é? Sim, eu vi. Não tem um que você tinha feito, que você falou? Tem um especial lá de 36 centímetros que dá pra umas 4 pessoas. 36 centímetros, Mara. Meu Deus. Já pensou, Paulo? Dá pra 4 pessoas. Não, esse daqui, ó o tamanho esse já que ele é grande. Esse é o básico. Esse é o normal, gente. Esse é o básico, ó, que eu mostrei primeiro para as convidadas. Não é porque foi feito pra cá, não. Não, esse é o que se você entrar lá no Instagram, no Pastel Lovers BR, você vai ver que todos são desse tamanho e todos são assim, muito recheados. Não é só para nós, não.
O que o Afonso trouxe aqui para você ver é o que ele faz lá na pastelaria. Daí você tem aquele maior. Mas o padrão, quantos centímetros são, Afonso? 24 centímetros o normal. Esse aqui? 24, sempre a gente aumenta, né? Sempre vai para 26, 27. E o especial é 36 centímetros. Nossa, certo. Então... Na minha casa, se eu for fazer, dá para eu sempre cortar do tamanho certinho da massa. Sim, sim. O tamanho que eu quiser. Porque vai de acordo da panela que você tem, da quantidade de pessoas. O pessoal faz muita festa pra família e é legal você fazer uns menorzinhos pra cada um experimentar um sabor diferente, então você pode degustar outros sabores. E também não adianta nada você fazer que nem aqui, você fez um pouco menor, né? Sim, tá um pouquinho menor. Por conta do tamanho da panela. Do tamanho da panela. E daí, por exemplo, aqui você vai fazer, você já tem mais ou menos uma ideia. É desse tamanho? Como que eu faço? Isso, em torno de acordo com o tamanho do bife. A média, assim, é em torno de um palmo de mão. Certo. Dá em torno de uns 22 centímetros. Quer dizer, minha mão é grande, então dá uns 22 centímetros. Que você já tem mais ou menos essa noção. Eu acho que 30 anos fazendo pastel, a gente já tem um pouquinho de noção. Não precisa nem de fita métrica. Já vai direto no tamanho, então... Agora que tá começando a esquentar, mas acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo. Ô, Afonso, daí, no caso do pastel parmegiana, eu vou passar o molho aqui pra colocar a carne? Isso, quando você pica, você coloca a carne picada aqui já, cobre com o molho, aí você utiliza o orégano, que costuma na parmegiana, e a mussarela por cima. Você fecha, na hora de fechar, aquele fechamento normal que a gente sempre faz. Afonso, tem mussarela aí? Frente. Não, acho que já usei toda a mussarela. Ia falar pra você fazer um então de mussarela pra gente mostrar. Então. E o fechamento é aquele normal que eu sempre mostrei pra tirar o ar do pastel sempre, pra ele não ficar com ar. Então, porque quando vai o queijo derrete, começa a borbulhar, explode. É que nem aquele bolinho de queijo que a gente frita, né? Que acaba explodindo um ou outro. Explode porque tá com ar dentro. Porque tá com ar dentro. Então, você o tem máximo que tirar... eu fizer assim por cima dele do recheio, tirar tudo antes de selar. Tirar todo o ar antes de selar, porque aí você evita que tenha ar dentro e não explore, não venha queijo voando pra todo quanto é lado. Como que você costuma selar? Pessoal, normalmente, se você faz o pastel rápido... Esse é o pastel de vento. Esse aqui já é o pastel de vento. Então, você não precisa nem molhar a ponta, porque ele fecha naturalmente. A massa, ela é macia, então ela... é por isso que o seu não tem um negocinho, ela já fecha. Quando eu coloco e tiro todo o ar, ele não vai fechar, Afonso? Ele não vai abrir? O fechador, ele não abre. Então, ele já fecha automaticamente. Na hora que você corta, você já tá selando ele, como se já selasse. Já corta e já sela. Ah, olha que legal. Então é legal eu ter essa maquininha em casa, né? Como é que chama? Isso aqui é carretilha de pastel. É legal eu ter em casa porque fica muito mais bonito. Então é R$20, acho que no Mercado Livre, Shopee. Sim. É baratinho, não sei que não. Qualquer lugar você acha. Pra você que tá na sua casa que gosta. Afonso, eu posso assar pastel? Essa tipo de massa fica boa? Ela fica um pouquinho mais seca. O pessoal costuma fazer... Ela não fica crocante, fica? Assada? Ela fica crocante. Fica crocante. Porque ela dá um pouco de ressecada. Ela sai o ar, ela resseca um pouco. Mas você tem que fazer o mesmo esquema, tirar todo o ar. Tirar todo o ar. E aí, pra ele não inflar, de repente você assando, vai vazar todo o recheio e você acaba perdendo... Então, no caso, se você quiser fazer assado na sua... É que eu acho assim, pastel é pastel, entendeu? O legal é a fritura do pastel. Sim. Já que é pra fazer, vamos fazer um negócio direito, você não vai comer todo dia mesmo. Então, o legal é isso. Mas se você, por alguma restrição, não pode... Deve dar até pra fazer na air fryer, né? Sim, sim. A massa é muito... Só não pode esquecer de tirar todo o ar. É muito versátil a massa. O pessoal usa muito pra lasanha. Até aquele falou, Afonso, dá pra fazer uma lasanha? Eu falei, dá pra fazer uma lasanha. O pessoal faz lasanha com massa de pastel. Então... Eu tô fazendo isso que o pasteleiro morre, né? Que eu sei. Mas é porque eu gosto... quentinho. Eu gosto de mostrar derretendo o queijo. Mas você não vai esquentar o seu no micro-ondas porque ele vai perder um pouco da crocância, não vai, Afonso? Ele acaba murchando um pouco, né? Tem alguns micro-ondas agora que não murcha tanto, né, Afonso? Tem uns mais profissionais hoje que... já derreteu um pouquinho, só pra mostrar. Eu queria abrir pra você ver. Olha, que aqui já tem até um pedacinho da carne, você tá vendo? Que eu queria fazer assim, ó. Olha só, dá uma olhada nisso. Olha que maravilha. Eu amo quando o Afonso vem, que é pra você ver o que é pastel de verdade, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus. Tudo que Deus falou é verdade. Você vai mudar. Meu Deus. Você vai mudar de fase. Maravilhoso, crocante, a carne gostosa. Você vai mudar de fase. Você vai mudar de fase. Quem gosta de carne, né, Afonso? Meu Deus. Meu Deus.
Nossa, bom, hein? Dá vontade, dá vontade, né, Paola? Claro. Nossa, olha, Jesus. o cheirinho tá maravilhoso. Afonso, olha, melhor Aprovado? pastel que eu já comi. É verdade? Meu, muito bom. Meu Deus. Melhor que ganhou. Gostou? Mudei. Ganhou, mudou? Não é mais carne com ovo? Melhor do que o de ovo. Nossa, maravilhoso. Keila, você tá judiando? Vocês vão comer também já, Daqui já. a pouco, gente. Ai, meu amigo, obrigado. Obrigado Tava com você. saudade dessas delícias que você traz. Olha, vamos fazer uma festa fazer junina, você. hein? Ai, Vamos. festa junina. Vamos fazer? Bora. Fazer uns negócios de junina? Vamos sim. Você deve ter naquele cardápio. Tem quantos sabores naquele A cardápio? gente inventa, que lá é... Que não tiver, Quantos a gente sabores inventa. você já tem lá? 180 sabores. Nossa, 180 sabores. Pastel Lovers, tá aí na tela pra você. Você também pode fazer essa encomenda, porque tem delivery lá, né, Afonso? Tem delivery, Mas o legal é iFood, você ir lá, tudo. que agora tem música ao vivo no final de semana. Brinquedoteca pra criança. Tem brinquedoteca, é um lugar grande, assim, o pessoal te atende rapidinho, você come, daí você come o doce, o salgado, depois o doce. Ou o doce primeiro, depois o salgado. Vem, minha filha. Sabe dançar, Afonso? Para dançar. Levanta, vamos dançar. Vamos encerrar o programa com Dona Mara, mais uma vez na luta. Ô, Danilo, solta um marcados aí, por Ai, favor. os marcadinhos. Vitorioso? Eu sou vitorioso? Não, Danilo, põe o Eu Sou Vitorioso. Levanta, bora. Você não tem constância. Melhor que assim eu faço Vamos lá, aqui. vamos Vamos lá, então. Vamos Boa tarde pra você, que Deus te abençoe, te dê um final de quinta-feira maravilhoso. maravilhoso. A gente se vê amanhã às 2h da tarde. Vamos lá. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não